distância. Mas, se vocês olharem o mandato do Biden, já teve medidas nessas mesmas direções. Por exemplo, quem é que declarou guerra econômica com a China? Foi o Biden, em 2022, quando ele proibiu a venda de chips, de semicondutores, para empresas chinesas, para atrasar o desenvolvimento tecnológico chinês. Foi aí que a coisa escalou. No governo do Biden, isso são as fontes diplomáticas todas que dizem, ele já esvaziou o papel da ONU, já esvaziou a OMC, foi fazendo acordos bilaterais. A diferença entre Trump e os democratas nesse caso não é na estratégia, é na forma de fazer. O Trump faz num ritmo mais intenso, com mais barulho, xingando os outros e tal. E os democratas tentam fazer mais com jeitinho. Mas no fim do dia, a estratégia de ir para o protecionismo, para enfrentar a China, e a estratégia de ir para o imperialismo mais duro, parece ser uma política de Estado dos Estados Unidos. Mas, gente, a questão é, o que ameaça tanto os Estados Unidos? E aí, é uma palavra: dólar. O fim da hegemonia do dólar. Esse é o grande tema da geopolítica mundial. É hoje o que está por trás do enfrentamento, dessa guerra fria entre Estados Unidos e China. Vê só, o dólar, até 1970, quando o presidente era o Richard Nixon, tinha um acordo de Bretton Woods. Esse acordo foi feito logo depois da Segunda Guerra Mundial, dizendo, todo o comércio mundial vai ser feito em dólar. Mas, para os Estados Unidos não poder imprimir dólar à sua vontade, tem que ter uma conversibilidade com ouro. O que quer dizer isso? Que uma onça de ouro seria 35 dólares. Então, para cada 35 dólares que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, emitisse, ele tinha que ter lá, na sua reserva, uma onça de ouro para cada um. Era o lastro da moeda. Quando chega em 1970, os Estados Unidos já estava com déficit, ficou claro que não tinha o tanto de ouro lá no cofre do Fed do que tinha de dólar no mundo. E aí, o que o Nixon, pressionado, o que ele faz? Acabou a cor de Bretton Woods. Não tem mais isso não, eu vou emitir dólar e pronto. Não tem ouro mesmo e já era. Cara, isso foi uma crise do caramba na época, o dólar desvalorizou no começo, mas o fato é que o dólar se firmou mesmo assim como moeda mundial. E os Estados Unidos ganham um privilégio de poder emitir a moeda do mundo. Isso é o que sustenta hoje a dominação econômica dos Estados Unidos, gente. Porque os Estados Unidos, ele não precisa gerar riqueza, ele tem ali o dinheiro, tanto é que o mundo gera riqueza para eles. Eles só consomem. Essa hegemonia do dólar é essencial para os Estados Unidos se manter como potência do mundo. O que aconteceu? Crise de 2008, instabilidade financeira. A China passou a diversificar o investimento dos seus excedentes de capital. Depois, a China fez uma outra coisa. Pegou grana e investiu pesado, mais que qualquer outro país, em ciência e tecnologia, em pesquisa e inovação, especialmente na inteligência artificial. Em 2020, a China anuncia investimento pesado em moeda digital, uma criptomoeda com tecnologia de blockchain. Na sequência, guerra Rússia-Ucrânia, o que os Estados Unidos faz? Congela as reservas internacionais da Rússia. Como é que funciona isso? Pra você entender. O Brasil, por exemplo, tem 200 e tantos bilhões de dólares em reserva internacional. Tá lá. Se os Estados Unidos falar tá congelado, o Brasil perdeu esse dinheiro. Qualquer coisa que você queira comprar, você vai pagar em dólar, por um sistema chamado sistema SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos quer sancionar um país, ele tem a faca e o queijo na mão. Eles já fizeram isso com o Irã e depois do ataque à Ucrânia fizeram com a Rússia. Então eles chegaram e disseram para a Rússia, vocês não podem mais usar o sistema SWIFT e sua reserva internacional está congelada. Pá! Foi para cima. Só que isso teve um efeito colateral. A Rússia não ia comercializar mais nada com ninguém? Não. A Rússia começou a comercializar com a China com moeda digital, com a criptomoeda chinesa que já estava sendo desenvolvida. E isso abriu uma rachadura no domínio do dólar e começou a aparecer para as pessoas que é possível ter um comércio de outro jeito. E a China desenvolveu uma plataforma de moeda digital muito mais rápida, eficiente e mais barata que o sistema SWIFT. E aí? Aí é que o bicho pegou. Então, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a hegemonia do dólar está ameaçada. E pode começar a ter comércio entre outros países sem o dólar, por moeda digital. Então, pensa a história do tarifaço no Brasil. Quando o Trump anunciou 50%, o que tinha acontecido uma semana antes? Reunião da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. E nessa reunião, um dos pontos importantes da declaração foi desenvolver moedas alternativas ao dólar. O que está pegando no fim do dia é isso, porque o mundo todo sabe o quanto o domínio dos caras dependem do dólar. Não é querendo ser alarmista, não, mas isso no passado já gerou guerras. A Inglaterra teve que derrotar a França na Batalha de Waterloo para se consolidar como a principal potência do século XIX. Nós estamos entrando numa era, perigosa. É uma guerra fria, Estados Unidos-China, disputa de quem vai ser a maior potência do mundo, o dólar podendo ser destronado por uma moeda digital em que a China dá a garantia da validade dela. E aí, o que o Brasil tem a ver com isso?
Porque quando a gente ouve a história toda, Nova Guerra Fria, Estados Unidos, China, inteligência artificial, o protecionismo, a gente se percebe de algum modo como um coadjuvante, né? E aí é a grande questão que eu quero trazer para vocês. O Brasil, gente, é central na estratégia do Donald Trump. E por que o Brasil é central? Porque os BRICS é hoje quem tem dito abertamente de fazer um comércio que não dependa do dólar. E o Brasil é o elo mais fraco dos BRICS. Das grandes economias fundadoras dos BRICS, a Rússia tem bomba atômica, a China tem bomba atômica, a Índia tem bomba atômica. E nós? O Brasil é o mais vulnerável nessa história. O principal motivo pelo qual o Brasil é estratégico para o Trump é porque nós estamos na América Latina, meus caros. E os Estados Unidos, desde sempre, entenderam a América Latina como seu quintal, a sua zona de influência. Desde a doutrina Monroe, lá do século XIX, que eles diziam América para os americanos. O que eles queriam dizer? Toda a América Latina, o domínio é deles, é o quintal deles. Agora, como tem uma guerra fria com a China, o Trump faz uma espécie de uma nova doutrina Monroe. Isso é expressão desse imperialismo de dominação e da importância que a América Latina tem para eles. Por quê? Porque hoje a China é a principal parceira comercial da América Latina. Eles estão numa disputa direta para ver quem vai dominar a economia mundial. Ele não pode deixar que a área que eles entendem como quintal deles tenha uma influência chinesa tão grande. Ah, o tarifácio de 50% é por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro é o traidor da pátria útil para o Trump impor os interesses dos Estados Unidos. O que ele quer? Se afastar da China e estreitar a relação para a América voltar a ser só deles. Da mesma forma que eles fizeram na Guerra Fria com a Rússia lá atrás, impulsionando um monte de golpe militar. O golpe de 64, qual era o argumento? Leiam os papéis da CIA. Era que o Jango ia aproximar o Brasil da União Soviética. O golpe contra o Allende no Chile, qual era o argumento? O bloco socialista e a União Soviética intervir na América Latina e eles não podiam permitir. Golpes na Bolívia, golpes na Argentina, na América Central inteira. Esse é o jogo. Hoje, não necessariamente você precisa dar golpe militar. Você tem outros instrumentos para isso. Veja, tem uma coisa assim que é só a gente pensar. Quando você entra numa negociação, se você quer um acordo, você propõe algo possível, certo? Pensa, sei lá, uma negociação salarial. Os trabalhadores fazem uma greve. Eles querem um acordo, aí você não vai propor aumento de 200% do salário. Lógico, não vai ter acordo. Quem propõe isso é porque não quer acordo. É o que o Trump está fazendo. Quando ele fala, o que eu quero é que o Lula intervenha no Supremo e o Xandão não sei o quê, para o Bolsonaro ser libertado. Ele sabe que isso é absolutamente impossível. Ele joga algo impossível para apostar na escalada. Ele quer ir asfixiando a margem de manobra do governo brasileiro para tentar eleger alguém ano que vem. O mais grave pode vir o ano que vem, influenciando a atuação das big techs, das grandes plataformas, da Meta, Google, que tem o YouTube, que tem o Facebook, que tem o Instagram, todas elas para poder favorecer o candidato da extrema-direita ano que vem para derrotar o Lula. Isso não seria novidade. O X do Elon Musk atuou diretamente, tem vários estudos comprovando isso, para eleger o Trump em 2024. É por aí que a coisa vai vir. O que está acontecendo é uma articulação da maior potência imperialista do mundo que quer fazer com que o Brasil se ajoelhe, e aqui vale destacar a firmeza do Lula, virou capa até do New York Times, o único governante que enfrentou o Trump. O Lula foi firme, o governo reagiu bem, fez um pacote, apoiou os setores afetados. A escolha que nós temos que fazer agora é uma escolha de futuro, do que a gente quer como nação. Se a gente quer ser puxadinho dos Estados Unidos, República das Bananas, ou se a gente quer um país soberano. É uma questão de orgulho nacional, de patriotismo de verdade. É isso que está em questão agora. Então, gente, toda essa história traz para nós, brasileiros, dois desafios. O primeiro, cara, nós estamos muito atrasados na construção de um projeto soberano. Para poder enfrentar um período histórico de instabilidades, o Brasil precisa se preparar para isso. Ter um projeto de desenvolvimento soberano. Por exemplo, na ciência e tecnologia. Nós somos extremamente dependentes da tecnologia, seja norte-americana, chinesa. Não há investimento real em ciência e tecnologia. Esse é um foco que tem que ser nosso nesse momento. A gente desenvolver tecnologia própria. Nós temos todas as condições de fazer isso. O Brasil tem grandes universidades. O Brasil hoje exporta cérebros, porque não tem um projeto soberano para que as pessoas possam trabalhar aqui. Isso passa por a gente ter um projeto de substituir as importações desse país. Vamos pensar, se inaugura uma era de protecionismo, redução do comércio entre os países. Isso exige uma autossuficiência. Hoje a gente depende para componentes básicos de produtos que vêm de outros países. Nós temos que mapear quais são esses componentes estratégicos para que a gente tenha condições de aqui
ter um projeto de produção própria e autônoma desses bens no Brasil. Isso significa soberania digital. Soberania digital vai desde o investimento em ciência e tecnologia até regulação própria para impor limites. Hoje as big techs aqui fazem o que querem e a gente fica à mercê, refém, lutando com as ferramentas que tem na mão. Então, existe esse desafio histórico, ainda mais no momento em que a principal potência do mundo adota uma estratégia agressiva, de tentar nos sufocar. Esse é um tema. E aí é o segundo desafio, uma tática na política brasileira, para todos os setores progressistas, todos os setores nacionalistas, populares, de entender o tamanho do ataque que a gente está sendo alvo. Olha o contexto em volta. Isso deve escalar. Isso exige responsabilidade histórica de todas as forças que não se rendem, não querem se ajoelhar, seja para os Estados Unidos, seja para a China, que sabem a vocação e a potência que o Brasil tem. Isso exige da gente ter a responsabilidade com a unidade, essa frieza, em defesa da soberania nacional. E, lamentavelmente, se a gente olhar a história brasileira, as classes dominantes do Brasil, historicamente, nunca tiveram essa vocação soberana. Muitas vezes se aliaram aos interesses internacionais, do capitalismo estrangeiro, em vez de apostar na construção de um projeto nacional. Muitas vezes podem atuar, como hoje a extrema-direita atua de forma aberta, como lesa pátria, fazendo os acordos com os norte-americanos e ponto final. Por isso, somos nós, as forças populares e progressistas, que têm condições de fazer com que o Brasil enfrente com altivez a maior ameaça à nossa soberania na história recente brasileira. Esse assunto é importante, gente, e reverbera em toda a estratégia política da esquerda, do campo progressista. Nós temos que ter isso em mente para a nossa atuação. Por isso eu peço a quem assistiu até aqui que compartilhe esse vídeo, passe adiante, passe para mais gente, para que esse assunto não fique apenas como um debate de geopolítica, de acadêmicos, de diplomatas, mas que possa ser discutido por todo o povo brasileiro.